Marcos capítulo 9. É uma palavra que eu venho há dias meditando no texto, venho compartilhando em casa. Deus vem comunicando coisas ao meu coração e eu quero repartir com os irmãos nessa noite. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. É a cura de um menino endemoniado. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Deus, é diante da tua palavra que nos encontramos, após termos oferecido ao Senhor louvor, adoração, ações de graças, após termos falado contigo, expressando através de oração, nesse momento nos colocamos à disposição do teu Espírito Santo para que o Senhor fale conosco. Fala, Deus, através da minha vida. Fala, Senhor, comunica a tua palavra a todos estes que aqui estão ouvindo, a esse que está assistindo pela internet. Que o Senhor comunique a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma situação, se formos analisando bem o texto, bem triste. Um menino com um grave problema de saúde, desde a infância, tendo convulsões, dores, era lançado ao chão e isso, com certeza, ele teria algumas cicatrizes, algumas manchas no corpo em razão de algumas quedas, desprezado, com certeza. Tristeza, tanto no menino quanto no seu pai e nos seus familiares. É um ambiente triste, eu imagino aquela casa era um ambiente triste, aquela família era uma família triste. Era uma família que ficavam se perguntando muitas coisas. Podemos imaginar o desespero do pai quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê nos outros evangelhos qual seria a expressão desse pai. Mateus diz que esse homem correu, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia. Lucas diz que esse homem bradou, ou seja, que esse homem gritou. Quando Jesus chegou ali, diz que esse homem gritou: Senhor Jesus, me ajude. Um desespero, um problema muito sério. Tão sério que não é um problema que a gente vê de ordem natural, uma enfermidade que a gente olha de uma ordem natural. Foi algo que a gente não coloca mais um abrangente, algo mais sério. Nesse caso tem algo mais sério. Existe um problema demoníaco. Existe uma intervenção que chama-se de um espírito, em versões diz um espírito maligno, uma intervenção maligna na vida desta criança. Algo terrível.
E Jesus intervém na história, expulsa o espírito, ordenando que nunca mais entrasse no menino. Jesus, na autoridade que o tem, ele faz isso, ele expulsa. E vê aí de imediato todos os esforços do pai do menino tinha realizado, precisava de algo mais. Ele já tinha realizado muitas coisas, esse menino desde a infância que já carregava essa doença, esse sofrimento, e ele para cima e para baixo. Acredito que já deve ter feito muitos investimentos em função disso, ido em vários lugares, buscado tantas coisas, e vai e se depara com a situação de buscar no meio dos discípulos. Os discípulos de Jesus estão ali. E esse homem sai como se fosse a única oportunidade que tivesse. Apresenta os meninos aos discípulos de Jesus e pede que expulse o demônio. E os discípulos não conseguem expulsar. E eu fico imaginando agora, depois desse encontro com os discípulos de Jesus, essa esperança que acendeu, os discípulos estão ali, e esse pai leva esse menino, e ele vai com a expectativa do menino ser curado, a expectativa do menino ser liberto, e no entanto os discípulos batem cabeça para lá e para cá e não conseguem. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus não conseguem expulsar os demônios. Não conseguem mandar embora o espírito e vão discutir o porquê não, e por aí vai. Então, assim como na história desses personagens do texto, Jesus também intervém na nossa história. Observamos que tinha uma intervenção que causava toda essa dor, não só no menino como no seu pai. Mas tinha uma intervenção de um espírito. Não muito diferente. Na história da minha vida, na história da sua vida, Jesus intervém. O Espírito de Deus intervém. O Espírito de Deus passa a fazer parte da história da nossa vida. Mas aí nós perguntamos, Jesus intervém na nossa história. E você vê que o tempo todo da história, Jesus vai intervir no exato momento. Que momento foi esse? No momento no qual o homem levou o problema até Jesus. O verso 17 diz assim que um homem no meio da multidão respondeu, se pronunciou. No meio da multidão diz que um homem se levantou. Então quando nós levamos a ele, Jesus começa a intervir na nossa história quando nós levamos diante dele a nossa história. Isso não significa duas coisas, além de ser muitas outras, eu coloquei aqui duas. Não significa levar a um templo. Às vezes as pessoas têm situações e ela leva as situações, as suas demandas até um determinado templo. O templo A, o templo B, o templo tal, é o templo do milagre. O templo que tem a unção de Deus. Outros levam, que não significa também levarmos a ele, significa levar a um líder espiritual, a um guru. Muitas pessoas levam as suas demandas diretamente a um líder espiritual. Olhe que nada contra. Só tem uma coisa, todos estão abaixo dele. Tanto um templo onde realizam-se reuniões, onde o nome de Deus é louvado, onde acontece prodígios, sinais e maravilhas, tanto o homem de Deus, o qual é usado por Deus, o qual expulsa demônios, todos estão abaixo dele. Todos estão abaixo de Jesus e nós precisamos entender isso. Até o processo que nós vamos estar analisando, algumas situações do texto, o homem estava levando as situações, o desespero fez ele levar as situações, batendo em várias portas. E a coisa aconteceu quando ele bateu na porta certa, quando ele levou até Jesus. Aconteceu uma situação. Você vê que vamos analisar algumas situações do texto. O verso 21, quando Jesus faz a pergunta para ele, nós vamos ficar só no texto, eu só vou sair do texto um pouquinho para ir no Gênesis 15 e fazer um paralelo aqui e voltar para o texto e concluir no próprio texto. No verso 21 do texto diz que ele responde a Jesus, desde a infância respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Ou seja, existiu um tempo de sofrimento. Não foi uma coisa fácil não, desde a infância, desde criancinha, e esse homem estava procurando ajuda em vários lugares. Desde a infância o problema o acompanhava. E nesse acompanhamento a gente vê o versículo 14, ele apresenta os discípulos e os quais estão mais envolvidos com a discussão da lei do que com a oração em jejum. O versículo 14 diz que quando chegaram onde estavam os outros discípulos,
viram grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Ou seja, o homem vai e apresenta aos discípulos, os discípulos não conseguem, mas só que a gente vê que os discípulos nesse exato momento estão mais preocupados com discutir com a lei, com saber o porquê, qual a causa disso, é pecado ou não é pecado, vem ou não vem. Estão mais preocupados com isso do que com oração e jejum. É tanto que a resposta de Jesus no final diz: essa casta só sai a não ser por intermédio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo para eles, mais ou menos isso. Essa casta não sai a não ser através de uma relação pessoal diária comigo. A não ser do envolvimento diário comigo. Os discípulos não estavam preparados e não entenderam porque não conseguiram expulsar. É tanto que eles vão lá no versículo 28, a coisa parece que eles ficaram um pouquinho envergonhados. Os discípulos parece que tinham um pouquinho de soberba no coração. Se a gente ver mais na frente, eles vão falar, depois desse texto, eles vão procurar saber quem é o maior no reino de Deus. Parece que eles estão um pouquinho assim, eu acho que eles ficaram meio frustrados. Não foi pelo fato de acontecer o milagre de Deus ser glorificado, eu acho que foi pelo fato de não ter acontecido por intermédio deles. Porque eles não colocaram as mãos, porque eu coloquei as mãos. Então eles ficaram tão frustrados que eles foram perguntar a Jesus, eles não perguntaram publicamente. O texto diz que eles foram perguntar a Jesus em particular. Verso 28, mestre, por que foi que aconteceu aí? Eles não chegaram assim no momento, e eles ficaram meio frustrados, e eu entendo um pouquinho aqui que essa frustração foi porque, como se dissesse, não era essa a resposta, tinha que expulsar. Nós somos discípulos de Jesus, nós estamos seguindo ao Senhor, e por que aconteceu isso? Eles não estavam preparados como deviam, eu acredito. Estavam ali, Jesus estava pegando isso tudo para Jesus trazer ensinamentos para os discípulos, trazer lições para os discípulos. Jesus responde que é necessário intensificar o relacionamento com ele. Jesus disse para os discípulos, quando Jesus chega logo de imediato, olha como Jesus chama os discípulos. Jesus diz: ó geração incrédula. Parece que Jesus chega um pouco chateado com a situação. Jesus chega um pouco meio zangado, que a expressão dele, no verso 19, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Não é uma expressão de quem chega: oh, vocês ainda não creem. Jesus chega meio assim que zangado com esse pessoal. Até quando estarei convosco? Então, Jesus vai dar logo uma meia bronca neles aí. Então, e aí os discípulos não entenderam muitas coisas que nós não entendemos. Nesse caso específico, o que é que os discípulos não estavam entendendo? O que é que às vezes nós não estamos entendendo? A questão é de caráter espiritual. A questão é muito mais além de um problemazinho natural. A questão é de caráter espiritual. Existe espíritos tramando. Existe espírito travando aquilo ali. Não se resolve com rasos conhecimento da lei. Tem demônios agindo. Às vezes tem situações que a gente pensa, inclusive familiares. Tem situações que se resolve com um bom livro. Às vezes no casamento a pessoa está entrando em conflitos por falta de um relacionamento mais aberto. Por falta de se conhecer os papéis. Aí se indica um bom livro. Né? Para entendimento de papéis com a função do homem e da mulher, se indica amor e respeito. E o casal vai ler o livro e começa a se colocar na posição, e o livro resolve a questão. Como criar filhos desobedientes, como tornar esses filhos em filhos obedientes. Às vezes a gente pega um livro, indica, e os pais vão ali ler o livro e resolve a questão. Mas nesse caso aqui, não era para discutir teologia. Nesse caso aqui, não era para discutir assunto se é verdade, se não é verdade. Esse caso aqui, a coisa é muito mais grave. A questão é espiritual. A questão, existe demônios, existe um espírito atormentando, existe um espírito causando aquilo ali. Tem algo que precisa de uma intervenção maior. Se há uma intervenção de um espírito causando danos, é necessário que se tenha uma intervenção maior. E a intervenção maior é de Jesus. E a intervenção maior chega na história. A intervenção maior chega de uma forma que desconstrói tudo. A questão é de caráter espiritual e não se resolve simplesmente com informações, simplesmente com conhecimento. E Jesus se preocupa tanto com a questão, sabe que é uma de caráter espiritual, se preocupa tanto com o ser humano, que Jesus, quando chega no texto, a gente vê que Jesus, ele chega, os discípulos estão ali discutindo a lei, Jesus chega e faz a pergunta para eles, no verso 16, o que vocês estão discutindo? Só que no momento que Jesus faz essa pergunta, o homem se levanta. O homem se levanta no meio da multidão e diz: mestre, conta a história dele. Jesus agora não quer saber mais a resposta das pessoas, não quer saber mais a resposta dos discípulos, mas se volta agora para o homem.
Jesus agora não se interessa muito na resposta do que estão discutindo naquele momento. Jesus agora passa a ter interesse no sofrimento do menino, na dor daquele homem. Não é diferente conosco. Jesus se interessa com a nossa vida, Jesus se interessa com a nossa dor, Jesus se interessa com o nosso sofrimento, Jesus quer de alguma forma entrar na nossa história. Jesus dá ouvido ao clamor do Pai, sendo interrompido em uma pergunta. Interessante, Jesus dá ouvido a ele. Para Jesus, muito mais interessante era a dor do pai e o sofrimento do menino do que as discussões dos mestres da lei. Jesus agora não quer saber o que eles estão discutindo, e sim quer ouvir o homem. E o pai do menino começa a falar da sua dor no verso 21. O pai do menino começa a expressar a sua dor. Desde a infância, ele começa a contar essa história toda que nós lemos. E o pai, ele suplica, né? O pai fala do tempo do sofrimento, fala dos momentos de angústia, da aflição, né? Eu começo a imaginar aqui algumas coisas com você. Talvez esse menino já queria até suicidar-se, talvez esse menino poderia cair, porque diz que ele era lançado no fogo, poderia se queimar todo, poderia ser lançado na água, poderia morrer afogado. Veja que a aflição dessa casa, é um menino que não se podia tirar o olho dele. Veja, o pai começa a abrir isso aí para Jesus. Ó, Jesus, o sofrimento é grande. O pai suplica diante de Jesus como estava o coração dele. É interessante que mesmo o pai chegando diante de Jesus dizendo a dor é esta, Jesus ainda faz algumas perguntas para ele. Mesmo ele apresentando diante de Jesus todo o sofrimento, tudo isso, desde a infância e tudo, e Jesus disse: podes crer, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E Jesus ainda faz perguntas para ele. Jesus pergunta ao pai do menino há quanto tempo ele está assim, e o homem vai, explica, e já vai. Só que Jesus ali agora não está lidando com a situação do menino. Jesus está lidando com o coração do pai. O pai, ele entra num conflito que quando Jesus pergunta sobre crer, quando Jesus pergunta aqui para ele sobre crer, no versículo 22, se podes, ele diz a Jesus aqui no verso 21, desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus faz, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Isso aqui pega eu e você, queridos. Eu creio, mas tenho medo. Eu creio, mas não creio. Ele diz, Jesus agora está tratando com os conflitos da alma desse homem. O menino está na história, mas agora esse homem é sincero. Agora esse homem se expressa diante de Deus com toda a sinceridade da alma e do coração. Diante de Jesus, Jesus faz a pergunta para ele sobre crer, e ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Como crê e está dizendo que é incrédulo? Hoje, a minha esposa estava falando de uma certa situação dentro da nossa casa. E ela falava, e eu só observava. E eu não estava gostando da conversa. E aí eu só observava mais ainda, não falava nada. Ela falava, e palavra de fé e não sei o quê. E no meu coração eu dizia, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio, porque já passou o tempo disso. Isso não vai mais acontecer. Mas eu creio, mas eu não creio. E eu fiquei nesse conflito, também não falei nada para ela. Quando foi meio-dia que fomos almoçar, aí no momento de orar eu falei, eu estou vivendo um conflito danado. Você estava falando um bocado de coisa, eu não estava ouvindo. Tinha hora que eu queria que ela calasse a boca, ela não calava, não sei porque mulher é assim, vou conversando. E na hora que ela apresentava a situação, eu dizia, eu creio, mas não creio. Ou seja, eu acredito que Deus pode fazer, mas eu acho que Deus não pode fazer mais isso. Ou eu acho que isso não vai acontecer mais na minha história. Isso não vai acontecer mais na minha vida. E isso gerou uma tristeza, choro, depois gozo na presença de Deus. Foi Deus tratando ao meu coração. Eu compartilhei com ela a respeito disso que nós vimos, né, meditando essa semana na nossa casa. E eu vejo nesse homem a mesma coisa. Eu vejo nesse homem, nesse pai, talvez em você que está aqui, muitas situações que a gente vem para a igreja, a gente lê a palavra de Deus, a gente demonstra uma fé assustadora, mas lá no nosso coração a gente está dizendo, igual esse homem teve a coragem de falar diante de Jesus, eu creio, mas
me ajude na minha incredulidade. E ele chama a incredulidade dele, inclusive, de barreira. Tem uma barreira a vencer a minha incredulidade. Ajude-me a vencer. Ou seja, tem algo que é mais forte do que a gente. Nesse caso, ele quer vencer uma situação que ele está sendo vencido. Talvez eu e você tenhamos situações que tenham dessa forma. A gente busca dentro do credo religioso, busca dentro do discipulado, busca dentro de uma oração, mas tem algo lá dentro do coração que está lá borbulhando e que a gente não consegue vencer, que é mais forte do que a gente não consegue. E é nesse momento que a gente precisa ser sincero ao ponto de dizer para Jesus: Jesus, eu creio, mas tenho dúvida. Eu creio, mas estou com medo. E você pensa que isso foi só a história desse homem? Você pensa que isso é só um fato de uma situação vivida minha hoje? Você pensa que isso é só a sua história, por exemplo, do você crer e ter medo? Não. Quem é o pai da fé na história bíblica? Abraão. Ainda quando... Abraão. No capítulo 15 do livro de Gênesis. No capítulo 14 tem uma história. O pessoal vem, pega todo mundo, leva tudo, inclusive Ló, todos os familiares, e pai, vem a notícia para Abraão. Abraão reúne com 318 valentes. Nós não vamos ter essa campanha aqui. Mas ele pega 318 guerreiros e leva. E lá os 318 vão e retomam toda a posse do povo. Ele, nesse capítulo, narra a história que Abraão vence 3 reis. Traz seu sobrinho de volta, que estava preso, todos os seus familiares. Termina isso no versículo 14, no capítulo 14. No capítulo 15 diz que Deus aparece a Abraão. E Deus aparece e olha para Abraão e diz assim: Abraão, não temas. O quê? O cara acaba de vencer um bocado de gente. Não temas o quê? E por que Deus falou isso? Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. E a resposta de Abraão é, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15. É confirmando realmente que ele estava com medo. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Ele ainda não era Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus falou isso. O cara não tem medo de nada, o cara é valente. Tá com medo de quê? Só que ele responde assim. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é o Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. O cara tinha uma promessa. Deus tinha prometido que ele seria pai. Só que a promessa ainda não tinha se cumprido. E naquele momento ele está com a cabeça baixa, com o coração ali, com medo de desacreditar na promessa de Deus. Ou seja, o Senhor me prometeu, ele está falando aqui. Até hoje nada aconteceu. O Senhor falou aqui, ou seja, está com medo? Tá. Abraão está meio temeroso dos fatos que vão acontecer em volta da sua vida. É necessário Deus vir dar uma palavra. E a palavra que Deus dá é assim, Abraão. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus mostra agora a ele o ilimitado. Ele está lá sentado com a cabecinha baixa, com medo, pai da fé. Homem que acreditou em Deus, homem que fez coisas tremendas desde a sua saída, largou sua parentela, tudo para servir a Deus. Mas tem um momento de conflito na vida, queridos. Esse é um dos. É um momento de conflito. E Deus olha para fora, conta lá, vê se pode. Assim será a tua descendência na terra. E diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Um conflito que às vezes nós vivemos, um conflito de fé, é necessário vir uma palavra do trono. E essa palavra Deus mostra a Abraão o céu. Olha lá e conta as estrelas. Então veio uma palavra, veio uma revelação do céu para Abraão. Com a gente não é diferente. Também veio uma revelação do céu. Jesus, Deus que veio à terra.
e veio do céu. Jesus é o Deus que veio à terra e veio do céu. E muitas vezes é necessário que nós possamos assim levantar a cabeça e olhar e dizer: existe um Deus que está no controle da minha vida. Existe um Deus que prometeu e vai cumprir. Existe um Deus que está comigo todos os dias. Existe um Deus que eu não devo andar com a cabeça baixa. Existe um Deus que está lá em cima olhando por mim. Existe um Deus. Então esse rapaz, assim, tanto o pai do menino, quanto Abraão, o pai da fé, tinha um problema de estar com medo. Tinha um problema que necessitava de uma ajuda dos céus para continuar crendo. Jesus ajudou tanto um quanto o outro na sua falta de fé. Se você precisa de ajuda de Jesus para crer, traga Jesus para a sua história. Traga Jesus para a sua história, querido. O pai do menino, ele abre o coração. Ele abre o coração. É um momento que eu olho, eu li o texto várias vezes. É um momento que eu olho e vejo só agora ele e Jesus. A situação é ele e Jesus. A frustração, aquele homem era frustrado, queridos. Ninguém pode ter observado isso, porque quando a gente lê o texto, muitas pessoas só enxergam no texto o demônio. E faz um culto de libertação. Outros veem o problema do menino, a doença. Mas ninguém vê a frustração do pai. Ninguém vê que por detrás do texto tem um homem lutando. Tem um homem se esforçando. Tem um homem querendo, inclusive, crer em Deus. E não consegue. Só que Deus não quer que nós venhamos apresentar a Ele nosso coração sem verdade. Não é preciso demonstrar diante de Deus o que não somos. Sabe por quê? Ele nos conhece. Não é preciso frases feitas diante de Deus. Ele sabe o que vamos falar antes mesmo de abrirmos a boca. Não é preciso verbalizar a fé de Jó quando na verdade estamos abaixo da fé de Tomé. Não esconda nada. O homem disse simplesmente isso: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajude-me a vencer. Eu tenho um problema. Ajude-me a vencer. Esse homem apresentou sua situação a Jesus. Esse homem fez um pedido específico, tinha uma necessidade específica, além da que ele já tinha feito, que era a situação do filho. Ele, pessoalmente, tinha uma necessidade específica na vida dele. Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Eu sei que isso é um problema. E esse homem, acima de todas as outras coisas, foi sincero diante de Deus. Não teve vergonha de falar da sua fraqueza. Eu e você não precisamos ter vergonha de falarmos da nossa fraqueza diante de Deus. Vai aqui algumas coisas para a gente meditar nessa noite. Ao quem você tem levado os seus problemas? Você enxerga as dificuldades que os outros têm e não vê as suas? É muito fácil. Até no nosso convívio pessoal, às vezes eu me deparo com essas situações. Assim, às vezes a gente pergunta assim para a pessoa assim, alguém tem um pedido de oração? Aí a pessoa para, pensa e faz assim: eu quero que ore pela tia da vizinha de minha cunhada. Certo. O outro. Aí, certo. Certo. Às vezes a gente... Não é que isso não tenha valor. Mas às vezes o nosso coração está tão preso que a gente pergunta assim: alguém tem um pedido de oração? Não tem nada pessoal? Tá tudo zen? Tá tudo a mil maravilha? Não, é porque o meu jeito é assim. Pois é, com Jesus o nosso jeito é abertura. Não existe um outro jeito com Jesus. Com Jesus é coração aberto, é vida aberta, vida derramada no altar. Não, mas a minha vida é minha vida. Sim, mas vai ser sempre assim. Nunca tem nada. E eu acho interessante é que a gente entende que as pessoas que quando falam alguma coisa, por exemplo, não adianta você acreditar que de mim sai alguma coisa, porque não sai coisa boa. É de Deus. Então, se eu estou aqui ministrando, eu sei que Deus está falando ao meu coração. Deus está comunicando. Então, se alguém chega e fala, alguém tem um pedido de oração, seria como Jesus se perguntasse aqui para aquele homem naquela noite: você tem algum pedido para me fazer?
E esse homem poderia dizer, como ele disse anteriormente, eu estou com meu filho doente. Jesus está perguntando, e você tem algum pedido para me fazer? Aí ele fala, tenho, ajude-me na minha incredulidade. É mais ou menos assim. Eu tenho uma série de coisas. Mas Jesus estava tão preocupado, não sei se Jesus se preocupa, mas Jesus estava tão focado, melhor dizendo, em lidar com a situação do homem, que deixou para lidar com a situação do menino depois que lidou com a situação do homem. O demônio foi embora. A Bíblia diz que Jesus expulsou e nunca mais voltou. Então, o que eu e você devemos fazer nessa noite é permitir uma intervenção de Deus em nossa vida. Permitir uma intervenção completa de Deus na nossa vida. Permitir que Deus entre na nossa história, faça parte real da nossa história. Permitir que o Espírito Santo habite no nosso coração, no nosso ser. Que a presença de Deus, como foi diante daquele espírito que atormentava o menino, que a presença de Jesus faça esse mal sair. O mal se manifesta, vai se manifesta para ir embora. E a palavra de Jesus ao mal é: nunca mais volte aqui. Essa é a palavra de Jesus. Nunca mais apareça aqui. Ele respondeu. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Sabe o que significa ficar em pé? Jesus levanta eu e você pela mão nessa noite. Nos coloca em pé. Posição. Tome uma posição diante dele. Tome uma posição que requer inclusive fé. Tome uma posição como um líder. Tome uma posição como marido dentro de casa, como esposa. Tome uma posição como filho, mas é uma posição que requer fé. E talvez a sua oração nessa noite, você tenha conhecimento da posição a ser tomada. Mas a sua oração nessa noite é simplesmente essa: Senhor, ajude-me a vencer, eu não consigo. Que mal tem nisto? Que mal tem abrir a boca diante de Deus e falar a verdade que está dentro do seu coração, que Ele já conhece. Deus conhece, que a Bíblia diz que o Senhor sonda e conhece. Sabe o nosso deitar e o levantar, de longe esquadrinha os nossos pensamentos. Ainda a palavra não nos veio à boca, Ele já sabe o que vamos falar. E porque a gente fica, às vezes, querendo enganar ou enrolar ou tapear alguns sentimentos que estão no nosso coração, aí roendo, comendo, estragando diante de Deus. Queridos, Deus nos chamou para a liberdade, e essa liberdade requer fidelidade diante do Senhor em tudo. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Seja a intervenção que esteja na sua vida causando mal, seja na área que for, existe uma intervenção maior por parte de Deus. O Senhor intervém na história da sua vida. O Senhor intervém na história da minha vida. Hoje, o conflito que eu vivi de fé foi conflito de fé no meu coração, me levou ao choro. Calado, por cerca de 10 minutos. Porque eu olhei toda a circunstância, olhei todo o histórico. Eu falei, ela está falando um bocado de bobagem aí. Isso, Deus pode fazer? Igualzinho o camarada aqui. Deus pode fazer, mas eu não acredito que isso aconteça comigo. Deus pode fazer, mas eu não acredito que isso aconteça comigo. E eu sei, por consciência, por entendimento, que as coisas que não são possíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu sei que agindo Deus ninguém impedirá. Ou seja, mas só que eu estou pensando nas circunstâncias. As circunstâncias não têm a ver com a intervenção de Deus. Deus é Senhor das circunstâncias. Deus está acima de toda e qualquer circunstância. O que precisa você nessa noite é tomar uma posição de fé em Cristo Jesus. É uma posição que entrega a vida ao Senhor por inteiro. Talvez seja essa noite que você quer entregar a sua vida, e isso requer uma posição. O Senhor coloca-nos de pé para tomarmos uma posição de fé.
Mas eu não consigo, Senhor. Pois é nesse momento que você tem que abrir a boca e dizer: ajude-me na minha incredulidade. Como eu já disse, uma posição na família, uma posição no trabalho, uma posição no serviço de ministério. Senhor, eu tenho vontade tanto de servir aqui nessa igreja, Senhor, mas eu não sei, eu acho... Você não sabe, pronto, Senhor, eu não sei, mas eu não tenho fé para isso, eu não acredito em mim, eu acho que eu não posso, Senhor, eu sou muito de conversinha, e nessa noite eu me coloquei de pé, eu quero tomar uma posição, ajude-me, Senhor, a crer. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: eu estou com você, eu vou intervir nessa história, eu vou intervir nesse problema. Acho que Jesus está dizendo assim: eu gosto de pessoas que tomam posição. Eu gosto de pessoas que são sinceras diante de mim. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por sua vida. Por enquanto eu estiver orando, não fique sem falar com Deus as verdades do seu coração. O homem gritou no meio da multidão. O homem também teve um momento quando Mateus escreve o texto e diz que o homem ajoelhou-se diante da multidão. O homem chamou a atenção de Jesus no meio da multidão. E o homem abriu o coração dele. No momento que eu estiver orando, se é por grito, se é por joelho dobrados, se é por chamar a Jesus para a sua vida, faça isso nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor, que é um Deus misericordioso, tão misericordioso, que não permite que nós venhamos viver em confusão, Senhor, na nossa mente. No momento que temos uma confusão, um conflito de fé, o Senhor traz a palavra clara, revelada, como espada, que penetra na alma, Senhor. Digo isto, Pai, porque isto está acontecendo comigo nesse exato momento. A palavra é penetrante mais do que espada de dois gumes, eu posso sentir ela penetrando no meu ser, meu Deus. Me trazendo vida, me trazendo fé, ajudando-me, Senhor, nas minhas fraquezas, ajudando-me inclusive na minha incredulidade. Não foi só com este homem, não. Ajude-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio, mas tenho medo. Senhor, aqui estão meus irmãos, cada um com as suas mãos no coração e cada um, Senhor, com seus questionamentos, com suas dúvidas. Cada um querendo tomar uma posição, Senhor, mas fica com medo. Não sabe, não confia. Mas agora, Senhor, as circunstâncias sejam anuladas. E também, meu Deus, se é uma intervenção de demônios, se é espírito que tem causado esses problemas acontecerem, que o Senhor dê a sua palavra de ordem nesta hora, deixe, saia e nunca mais volte. Que a tua palavra venha como libertação nessa noite. Que a tua palavra venha como cura nessa noite. Que o teu milagre seja manifesto nessa noite, Senhor. É no nome poderoso de Jesus Cristo que nós estamos aqui orando, clamando e apresentando diante do Senhor as nossas vidas. Queremos ser completamente do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Filhos protegidos, guardados, guiados. Nós podemos sair dizendo: sou filho de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Filho da graça, filho do amor, filho da bondade, filho da misericórdia de Deus. E estamos aqui para te servir, Senhor. Te servir por inteiro. Então, meu Senhor, diante dessas verdades que nós entendemos, eu peço a bênção dos céus sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Assim como tu destes um sinal dos céus a Abraão. Assim, ó Deus, como o Senhor deixou o céu e veio habitar na terra como sinal de bênção, libertação, de cura para a nossa vida por meio de Jesus. Nós também, Senhor, olhamos para o céu e contemplamos, Senhor, contemplamos a Jesus, aquele que tu enviastes e que na cruz do Calvário morreu por nós. E nós acreditamos nessa verdade e nós vivemos essa verdade até o dia que o Senhor descer dos céus para vir buscar a tua igreja e nós com ela subiremos e moraremos eternamente contigo, Senhor. É dos céus, Senhor, que nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém.